Olá, tudo bem com você? Mais uma live de quarta-feira aqui no Conversas Terapêuticas. Como você está? Como estão todos por aí? E hoje o tema muito importante: mulher guerreira não é elogio. Você já deixou esse termo de lado? Então vamos juntas hoje deixar de romantizar esse termo do mulher guerreira, o quanto, sem perceber, nós mesmos, nós mulheres, acabamos por elogiar outras mulheres com esse termo, né, mulher guerreira. Às vezes sai assim de uma maneira tão inconsciente. E você tem essa tendência de elogiar as suas amigas, as mulheres da sua família como as mulheres guerreiras? Então, se você também já se percebeu nesse lugar ou se considera uma mulher guerreira, então essa live é para você. Tudo bem com vocês? Olá, Aninha, a Thaís, a Silvia, todo mundo que chegou aí. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Você que depois vai assistir na outra rede, no gravado, este vídeo. Então, peço até para você, se você quiser, pode pular um pouquinho, porque nesse momento que eu converso aqui com vocês, que está aqui no ao vivo, é muito legal quando a gente está no ao vivo, porque a gente interage, você pode fazer pergunta. Então, se você está assistindo depois esse vídeo no gravado, venha participar de quarta-feira ao meio-dia, ao vivo aqui com a gente, para você também ter a sua oportunidade de fazer a sua pergunta, para participar do exercício ao vivo, é muito legal. Né, Ana? E aí, como é que vocês estão? Deixa eu colocar aqui o tema para que as pessoas, quando entrar, saber do que a gente está falando. Quem me acompanha por aqui já sabe qual é o tema, né? Mulher guerreira não é elogio. E eu estava até aqui dando uma olhadinha antes de entrar no ao vivo. E eu estava buscando, porque eu falava muito antes aqui sobre a feminilidade, sobre o quanto é importante a gente estar no nosso feminino. Olá, Fabi, Pri, Lê, que chegaram aí. A Ana colocou assim, maravilhoso. E lembrando, né, que no dia 17/12 a gente tem o nosso encontro lá com a Magda na Vila Carrão, o encontro de mulheres, que a gente trabalha essa essência do feminino. E também a gente faz uma constelação, é sempre muito maravilhoso, né? Quando a gente tem, assim, esses encontros, nesse final de semana eu facilitei uma constelação em grupo e da maneira como eu venho, né, sentindo os movimentos e como estou hoje conduzindo as constelações. É claro que quando uma pessoa quer fazer uma constelação, que ela quer olhar para algum tema específico também, mas eu também facilito, né? Também é sempre muito maravilhoso, sempre muito surpreendente. Mas da maneira como eu estou conduzindo agora para facilitar as rodas de constelação, com todos presentes, a gente coloca a questão de cada uma. E é como eu sempre falo para vocês aqui, que o grupo que se forma não é à toa, a egrégora que se forma, aquela energia, aquele campo de informação que está ali com aquelas mulheres. Quando a gente se une, que a gente coloca o tema de todas no campo, é muito maravilhoso, porque tem muito de mim em você, você em mim. Quando você está aqui, quando você assiste as lives, quando você assiste o vídeo, tem alguma coisa que eu vou contribuir com vocês, e também a história de vocês fazem com que eu reveja alguma coisa que é importante para mim. Então vamos dizer que é sempre uma troca. Oi, Ju, tudo bem? Ó, a Ju estava lá com a gente, né? A Ana também. Então, que bom. Então, é sempre muito importante. Ó, a Bárbara falou, adoro o seu trabalho, estou precisando disso. Olha que bom. Olha só minha mãe entrando. Um beijo, mãe. Então, é assim. E aí, antes de entrar na live, eu estava aqui revisitando uma postagem que eu fiz, como eu falei para vocês, aqui no Instagram, quando eu iniciei. Eu falava muito sobre essa questão do feminino, da feminilidade, e até, olha só, em 2021 eu fiz essa postagem, como reconhecer uma mulher guerreira. E aí eu coloquei aqui, é a mulher que está sempre em guerra com o seu feminino e, consequentemente, com o masculino. Olha só, algumas características e comportamentos da mulher guerreira. As solteiras, elas parecem invisíveis na balada, não são vistas, apesar de muito belas. Foram educadas para não dependerem dos homens. Aprendeu a ser mulher com o pai, sentiu a mãe submissa ou presenciou a mãe mais forte que o pai.
As casadas mandam na casa, são provedoras, dominam o marido e o invalidam. Os homens têm receio de se aproximar, pois na testa delas está escrito, como se tivesse escrito, né, energeticamente, não preciso de você na minha vida. Tem dificuldade de receber e pedir ajuda, principalmente de homens, dificuldade em confiar neles, são muito competitivas e se destacam pelo excesso de energia gasta no trabalho. São prósperas e ganham muito bem. Estão sempre em posições de destaque e são líderes. Têm força, ação de realizar, mas não têm paciência para as tarefas do lar. Tendências a problemas na área da sexualidade, problemas no útero, candidíase, vaginismo, estão sempre muito alinhadas e buscam a perfeição. São fortes e conseguem pegar muito peso, usam muita calça, gostam de usar o cabelo curto ou preso. Se você se identificou com 3 ou mais características, você está em desequilíbrio nas polaridades do feminino e do masculino. Olha só que interessante, né? Então, como eu falei para vocês, muito obrigada, viu, Bárbara? Gratidão pelo seu olhar. Então, quando nós, sem perceber, a gente... Antes de eu continuar, quem se identificou com alguma dessas características aqui? Dessa questão da mulher que está muito mais no polo do masculino, dessa mulher guerreira. Às vezes, como eu falo, a gente está muito nessa postura que a gente nem se reconhece. A gente vê um post, às vezes vê alguma coisa e fala assim, não, nada disso, não é dessa maneira, não é dessa forma, mas o que acontece na verdade, aqui as meninas falando, várias, a Bárbara, a Lê, a Thalita, algumas, olha, a dona Sueli, minha mãe, olha aí, o meu grande exemplo, né, minha mãe? E aí o que acontece? Sim, eu também tenho aí uma dessas características, até porque quando a gente tem esse exemplo em casa, ou quando o nosso pai, que eu ouvi muito também do meu pai, a Mel colocou, haha, 3, só 3, pode ser pode todas? Então, uma dessas características a gente acaba, né, se identificando, e até quando a gente vai olhar para as nossas histórias. Então, quando o pai fala, olha, você vai trabalhar, vai estudar para você não depender de ninguém. Sim, na verdade, o que ele estava ali falando para mim era uma verdade real. Não dependa de ninguém. Tenha aí o seu trabalho, né? Tenha as suas possibilidades para você poder fazer o seu dinheiro, para você não depender de ninguém. E na verdade que a gente não tem que depender de homem e de ninguém, de pessoas. A gente não pode entrar nesse movimento da dependência, que é o que eu vejo muito, que eu atendo muitas mulheres na dependência emocional. E na verdade a gente escolhe estar com as pessoas. Então quando você tem consciência daquilo que é saudável, você escolhe estar com a pessoa, você não fica na dependência. Até uma das perguntas que me fizeram, que até me deram essa... E até tudo bem que vocês que ajudaram, né, a votar no tema. Mas foi uma das perguntas que era ou seria a distância saudável, né, o tema da live de hoje, ou a mulher guerreira. E aí, como que veio, né, para mim, para colocar para vocês votarem? Através de uma pergunta, onde a mulher falou que ela só consegue atrair homens que são homens fracos. E aí onde eu fui perguntando para ela e eu respondi na caixinha, o que acontece quando as mulheres elas têm a tendência de atraírem os homens que são mais fracos, homens que não conseguem às vezes prover o lar ou que não estão ali naquela mesma sintonia, até porque se os homens são atraídos por mulheres muito fortes, muito provavelmente que eles tiveram um exemplo de um homem também fragilizado no lar, ou a mulher que criou esse homem foi muito forte. E aí o que acontece? Quando a gente atrai, né, a gente está nessa vibração, a gente também tem muito dessa responsabilidade, até porque o que acontece com mulheres que têm essa tendência de terem, né, maridos, né, ou aquele masculino que não é tão fortalecido, não está ali no polo do masculino. Porque o que acontece? Ou você teve ali muito exemplo
de homens agressivos no seu sistema familiar. Você ouviu muitas histórias, às vezes você nem conviveu com esses homens, mas você ouviu a história da avó, a história da bisavó, que aquele homem era muito agressivo, ele trazia assim o dinheiro para o lar, mas ao mesmo tempo aquela mulher era refém. Então a gente, né, as mulheres que estão ali muito, né, no masculino, a gente briga com esse masculino forte, porque a tendência do homem na polaridade saudável, ele vai ser forte, ele vai ser dominador, ele vai prover e muitas vezes não vai querer que você saia de casa. Então isso aí já não é o saudável, mas o que acontece? As mulheres nessa polaridade da independência, de que ouviu muito das tias, das avós, que o homem é muito dominador, não deixam elas fazer nada, o que vai acontecendo? Vai trazendo aí um modo de funcionar, de não, esse homem eu não dou conta, esse homem eu não controlo. Até porque a mulher que é muito forte, muito guerreira, que a gente vai deixar de lado essa questão. Vamos deixar o elogio, né? Que não é elogio ser guerreira, porque traz essa energia bélica, energia de guerra e de sofrimento. Mas vamos trazer essa questão da mulher forte. Então, a mulher forte, que sim, que ela não depende de ninguém, mas ela escolhe estar com as pessoas, ela escolhe estar com um homem, ela divide a vida dela com outro homem, ela compartilha, na verdade. Só que ela vai olhar para tudo isso e ela vai aprender a lidar. Porque o que acontece muito é o controle da gente querer que o outro seja da nossa maneira. E aí o que acontece é quando um homem não precisa de você para nada, ele não serve para você para nada. E isso não generalizando, mas quando a mulher, ela olha para aquele homem muito forte, provém a casa, é muito daquela energia próspera, ela olha, ela vai falar assim, nossa, ali eu não tenho trabalho, o que eu vou fazer ali? Então, quem se identifica com essa história de isso, às vezes nem muito com consciência, mas a questão do controle, a questão de querer ser forte, de querer ter uma pessoa ali do lado e até fica ali nesse controle. Então, muitas mulheres atraem aí os homens mais frágeis que se deixam ser controlados, porque como que é isso? A Bárbara colocou eu. Então, acontece muito a mulher ela só dá conta de conviver com aquele homem mais fraco porque ela tá ali, ela dita as regras, ela domina e ao mesmo tempo ela tem aí um sentimento de pertencimento, porque ela muitas das vezes é a filha que se vinculou por amor ou por ódio pelo pai. Então a maioria das mulheres que são muito fortes, muito na energia do masculino, elas têm histórias de muito amor pelo pai, ou elas ouviram e elas compraram para elas as histórias que o pai foi um homem agressivo ou um pai ausente, que foi embora, que só colocou, né, os filhos no mundo. E aí o que acontece? Ela vai entrar no lugar desse masculino, por amor ou por ódio. Então assim, já que não tem homem nessa família, não teve o pai, ela se torna o pai. Muitas estão casadas com a mãe, aonde não conseguem ter um relacionamento saudável, ou tem aí uma situação onde ela vai atrair os meninos, que é os homens na polaridade mais do feminino, porque são homens que elas conseguem controlar, que elas conseguem dominar, e aí a gente vai perpetuando, a gente vai acreditando que estar ali em guerra, que está nesse movimento de querer fazer tudo, de dar conta de tudo, de ter a dificuldade de pedir ajuda, de receber, de ser cuidada, de confiar, porque está sempre ali com aquela armadura. Então, como que vocês hoje estão se avaliando, né? Por mais que vocês colocaram aqui, vocês já conseguiram deixar essa energia do feminino chegar próximo de vocês? Já tem assim um movimento onde vocês conseguem olhar para algo que não seja daquela coisa de querer fazer tudo, de dar conta de tudo e de descansar? Como é descansar para vocês? Até porque quando a gente tem essa dificuldade do descanso, que a gente se doa para o trabalho ou se doa para as outras pessoas, isso também mostra o quanto a gente está se afastando do nosso feminino, porque
é o auto-amor, o amor próprio. Quando eu me cuido, quando eu tenho esse sentimento de que eu respeito o meu corpo, agora eu posso, né, pôr o pé para cima, eu posso relaxar, eu não preciso ficar usando da doença para, não, agora eu tô doente, agora eu vou descansar. Então, perceba até aonde vai a sua energia, né, do feminino, do masculino, para que você possa encontrar aí um equilíbrio, até porque a energia do nosso masculino, do masculino que habita aqui, do pai, de todos os homens, aqueles que vieram antes, ela é muito importante porque ela nos protege, ela nos auxilia a fazer, a buscar, a ir para o mundo, porque é uma energia de expansão, é uma energia que vai para fora. Já a energia feminina é uma energia, né, mais introspectiva, é uma energia de recolhimento. Então, olha aqui, a Thalita colocou, ainda tenho muita dificuldade em descansar. A Bárbara colocou, é bem complicado se vincular com uma certa, se vincula com uma certa inutilidade. Sim, a Bárbara coloca, excluir o masculino também tem a ver. Aqui, Cida, o que fazer? Pois é, Cida. E é sempre um processo, né? Então, o que eu faço para sair desse masculino? Para eu deixar que o meu feminino aflore, porque assim, a gente precisa dos dois, das duas energias. Mas assim, tudo que é demais sobra. Então, assim, é olhar quais são as raízes dessa guerreira que tem em você. E aí começa a identificar. São as falas das mulheres que você ouviu da sua família, para se sentir pertencente, porque uma das coisas que a gente acaba errando igual, repetindo igual, é para se sentir pertencente. É para ter aquilo que reclamar e até aquela sensação de, sim, olha só, eu estou aqui na mesma situação das minhas tias, da minha mãe, das minhas avós, da minha bisavó, e parece que assim a gente acha bonito contar a história. Então, como que você conta as histórias das mulheres da sua família? Como que você conta as histórias de amor da sua família? Dando risada, invalidando, sem respeito pelos relacionamentos, pelos amores que elas tiveram. Então começa a perceber o que realmente, né, faz com que você esteja hoje nessa postura, excluindo o feminino e estando aí mais ativo no seu masculino, no fazer, nessa energia dessa produtividade. E até porque quando a gente está aqui nas redes sociais, uma das coisas que eu acho que deu um boom, e até porque é algo que é mais visto, hoje a gente fala mais, pode ser que isso já existia, mas não era falado, a gente não tinha tanta informação. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, a Bárbara colocou. É bem complicado se vincular. Essa aqui eu já tinha lido. A Ana colocou, preciso deixar essa mandona um pouco de lado. Pois é, o controle, a gente acha que a gente tem aí essa garantia de que se a gente controlar tudo, se for tudo do nosso jeito, parece que assim, aí a gente fica mais tranquila, onde a gente vai conseguir se entregar. E aí a gente fica, sabe como? A gente fica metade nas relações. A gente fica sendo metade, e eu até fiz um Reels hoje sobre isso. Quando a gente fica metade nas relações, metade nos nossos projetos, esperando que o outro se mostre, sem confiar, deixa eu ver aqui como que são as coisas, deixa eu sondar. Tudo bem que tem a nossa capacidade intuitiva, a gente sente muito, mas quando a gente está muito aqui no pensamento, na energia do mental, a gente se afasta do sentir. Então, quando eu estou ali afastada do meu sentir, o que vai acontecer? Eu perco o contato, a conexão com o meu feminino. Então eu vou muito pro mental. E eu acredito que é o fazer demais, a produtividade. Quando a gente está aqui nas redes sociais, que a gente olha, nossa, mas fulano está fazendo isso, fulano faz aquilo e eu não dei conta de fazer, de arrumar minha cama, ou não dei conta ainda de tomar o meu café e a fulana já está postando que está almoçando. Então isso acontece. Sim, Bárbara, é isso mesmo. Parar de se julgar, parar de se comparar com a história do outro. Eu acho que isso é muito cruel quando a gente olha para a história do outro, para o ponto, né, que o outro chegou, e aí a gente começa a se comparar. Isso é pesado demais. Aí a gente fica nessa energia, né, do masculino, de fazer, do buscar, porque sim, eu quero alcançar aquilo. A questão do corpo, que eu até perguntei para vocês.
Boa tarde, Mone, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. A Rosângela está chegando. Então percebam que quando a gente está aí olhando para o corpo, que a gente fica buscando aquele corpo ideal, a gente sabe, existem, né, as mulheres estão ali lindas, perfeitas, mas como se elas fossem soldadas, indo para a guerra. Como eu li para vocês aqui, ficam mulheres muito masculinas, guerreiras, e aí os homens não as enxergam. E a gente tem essa tendência de olhar para o espelho e de buscar um ideal, aquilo que é ideal porque a gente se compara com as fotos de outras pessoas. E você já parou para pensar que quando você olha para o seu corpo não é uma foto? Para pensar. Respira aí e perceba o quanto você está olhando para o seu corpo e buscando comparar ele com uma foto que você viu, com um perfil que você acredita que não, aquele é o perfil ideal para mim. E aí você fica nessa guerra com você e nessa luta com o seu próprio ali, com o seu próprio masculino e fica sem perceber, buscando algo que você viu. E lembrando, o nosso corpo, lembra bem dessa frase que eu tô falando para vocês. O nosso corpo, o nosso rosto, ele não é uma foto. Eu acho que até por isso, quando a gente olha para celebridades, para as pessoas que mexem muito no rosto, né, que é o que mais chama atenção, eu acredito que elas levam a foto e falam, olha, eu quero ser igual essa fulana aqui. E aí você vai olhar para aquela foto, nossa. E aí você vai olhar para o seu rosto e não é aquilo. Porque o seu rosto está ali, tem movimento, tem a sua expressão, tem as suas marcas, e aí você vai perdendo a sua essência, perdendo a sua feminilidade. A Fabi colocou um monte de borboleta, assim, as transformações, né, que chegam. Nosso corpo é a nossa morada. Hoje eu olho para o meu corpo com tanto carinho, ele me trouxe até aqui e cuido dele de maneira funcional hoje, sim. E olha só como é importante quando a gente não está em guerra com a gente mesmo e a gente começa a olhar pra gente com mais carinho, com mais compaixão, começa até a se desculpar. Teve até uma pergunta, né, que me colocaram que eu coloquei. Da mesma maneira que a gente hoje, como adulto, busca se responsabilizar, que a gente também busque se desculpabilizar também. Porque a gente está carregando muita coisa. Então percebam quais são, né, as histórias que você se vinculou, por qual motivo hoje você ainda está nessa energia do masculino, até porque às vezes pode ser que você nem usa mais esse termo mulher guerreira, mas você está incluindo esse feminino, saindo dessa energia de guerra, de sofrimento e buscando olhar para o seu feminino, para você sim ter um homem do seu lado, um homem saudável, um homem que você possa confiar, que você não está excluindo ele da sua vida. A Fabi coloca, Pri, todos os dias eu olho no espelho e me admiro muito. Olha só que importante tudo isso. Então, quando a gente olha para as mulheres do nosso sistema familiar, é algo que às vezes é muito claro para vocês, é tudo muito claro. A Bárbara colocou, qual a relação do auto-julgamento com isso? Pois é, porque em algum momento você comprou uma história, quando você está ali se julgando, quando você acredita que você não é aquilo que você gostaria de ser, que você colocou ali uma linha de chegada, por exemplo. Então, por quem você se vinculou? Ou quais foram as vozes que você ouviu? O que te trouxe, né? Para você ter essa questão do julgamento. Você consegue perceber, Bárbara? E é nessa energia que eu hoje trouxe para vocês um exercício que nós vamos usar os bonecos para que vocês sintam aí, né? Aonde que vocês estão. Percebam, né? Vamos fazendo uma respiração profunda. Hoje nós vamos fazer o exercício com os olhos abertos, mas vai ter um momento que vocês podem aí se conectarem com vocês. Olha só, a Mel colocou. Vivi muito na energia do masculino, nossas rodas me trouxeram a integração com o meu feminino. Olha só que maravilha, é isso mesmo. Então, gratidão por compartilhar, Mel,
Porque quando nós estamos ali muito no feminino, nessa energia bélica de acreditar que nós temos que dar conta de tudo, de fazer tudo, a gente se perde da nossa essência. A gente para de cuidar da gente, a gente para de cuidar da nossa criança interior, da nossa menina que quer brincar. E aí quando a Mel coloca, né, das rodas, as rodas são encontros tão maravilhosos, esses encontros do feminino que nós, né, proporcionamos, que a gente, né, juntas, né, que não é feito por uma pessoa, mas é por todas as mãos que estão ali. A gente se veste, né, como as mulheres, até de antigamente, né, que a gente põe aquelas roupas, que a gente põe a flor no cabelo. Isso é muito saudável, isso é muito simbólico. Nós somos seres que a gente gosta de símbolo. Por que você gosta de tal objeto? Então, isso traz você e vai conectando com a sua essência, faz com que você olhe para o seu feminino, que você dê espaço para o sentir. A gente abre mão do controle, a gente abre mão de estar ali perfeita, né, naquela energia da soldada, da guerreira, e é ali onde a gente fala das nossas vulnerabilidades. E aí voltando, por qual motivo que a gente tá ali, que a gente sai da nossa essência, que a gente deixa às vezes de sentir real, para se sentir pertencente. Então eu quero pertencer a um grupo, eu quero pertencer à minha família. Como? Eu tô aqui na lealdade com as mulheres do meu sistema familiar. Como que eu vou chegar contando uma história diferente, que eu tenho um homem provedor que faz e acontece? Como? Como que eu vou ser olhada por essas mulheres? E às vezes nem é falado, mas é o sentido. Então hoje eu atendi uma pessoa onde ela sabia o que ela precisava fazer, o que estava acontecendo, mas primeiro ela precisava sentir. E o que a gente precisa fazer para sentir? A gente precisa abrir mão desse controle, desse pensamento, dessa mente que está ali sempre barulhenta. E a mente, ela foi feita para pensar, ela vai continuar pensando. Mas é deixar um pouquinho ela, né, silenciar essas notificações da nossa mente e voltar para o nosso sentir. Então, quando você sente, nossa, agora eu senti o que eu falei para você. Então, quando você sente aquilo que você fala, por isso que eu falo, às vezes você vai estar lendo um livro, você está assistindo um vídeo, uma live, às vezes não chega, não toca. Mas quando você sente, quando você dá o espaço, que você faz, que seja uma meditação, que você vem para terapia, que você faz um movimento de constelação, nossa, olha que impacto que me trouxe o sentir. E o sentir, ele fala muito do nosso feminino. Entrar em contato com essa vulnerabilidade, né? Ser realmente quem você é de verdade. Sem se preocupar se você vai participar daquele grupo ou não, mas sim, vai continuar pertencente principalmente ao seu sistema familiar. Você pertence. Estou junto com todas essas histórias, mas você escolhe levá-las para frente ou, né, começar a fazer diferente. A Paty colocou aqui: oi Pri, tudo bem e você? Existe alguma relação entre a característica física dos homens e como nos atraímos por eles? Provavelmente, né, se a gente for olhar pelo lado mais selvagem, querendo ou não, se você está aí no polo do feminino, você vai querer escolher um homem às vezes mais forte, mais másculo. Mas se a gente for olhar pelos traços de caráter, às vezes o mais forte, o mais desenhado, ele tem uma dificuldade de se entregar nas relações. Agora aquele que é mais franzido, ele está ali muito no mundo das ideias, vai ser mais inteligente. Então, depende o que realmente você está ali buscando e vibrando para quando você fala, né, dessa característica entre o que você... Né? Eu acho que característica física, me vem mais pelaquilo que você acha bonito, aquilo que você acha belo. Não necessariamente com algo, às vezes, sistêmico ou de masculino e feminino. Pelo menos eu acredito que não, né? Características físicas, né? Agora, a Moni colocou aqui: sentir nos modifica muito, faz com que olhemos para a nossa verdadeira essência e tudo muda. Isso mesmo. Às vezes me pego boicotando minha felicidade no casamento, infidelidade ao fracasso do casamento dos meus pais para sentir esse pertencimento. Pois é, e a gente acaba fazendo isso de uma maneira inconsciente. Por isso que é sempre orar e vigiar.
Ah, não é porque a gente está aqui que a gente estuda, eu falando por mim. Não é porque eu estou aqui que às vezes eu estou aqui falando, porque aquilo que eu mais falo serve primeiro para mim, para depois para vocês. Eu aprendo, né, de novo falando para vocês. Mas às vezes a gente cria, sabe, brigas, porque quando aí a gente chega no sistema, ou parece que assim, a culpa diminui, por isso a nossa responsabilidade. Então, tudo aquilo que está acontecendo hoje na sua vida, na sua relação, olhe para ela, se responsabilize, o que eu estou querendo com isso? Qual é o real motivo de eu, né, estar levando essa briga para frente, ou o que realmente está acontecendo? Porque o que acontece? A gente vai tendo essas autossabotagem, é isso mesmo. Então, é orar e vigiar. A Ju colocou, fazia muito tempo que eu não tinha esses sentimentos como tive no encontro de mulheres. Olha que lindo, né, Ju? Então, e quando um grupo de mulheres se formam, né, a gente trabalha até pelas que não estão presentes. Então, só do fato de você ter a intenção de querer participar, de estar junto, né, eu falei para vocês, né, muitas pessoas vieram conversar comigo depois que eu postei as fotos do encontro. E elas falaram, nossa, mas que lindo que foi, porque foi uma energia muito maravilhosa que emanou para as outras pessoas que estavam, né, vendo aquele Reels, aquelas imagens, aqueles stories. Então, o quanto a gente também proporciona, né, mostrando para elas, olha, é possível que em algum momento você se permita participar. A você estar vestida de mulher. E tudo bem usar calça, mas assim, que você tenha esse movimento de trazer mais o feminino. Então, pôr um brinco, e pôr um colar, e pôr uma pulseira, e deixar a sua casa com uma energia diferente, né? Lembrando mais do feminino. Lembra? Porque o homem, quando você entra na casa de um homem solteiro que mora sozinho, ele tem uma casa. Agora, quando você entra na casa de um casal que tem ali uma mulher, e que tem uma mulher no polo do feminino, você vê que tem um lar. Então, o homem, ele tem uma casa. A mulher, ela tem uma energia diferente, uma sabedoria de criar um lar. Então, por isso, da união dos dois. Por isso que, quando os dois se unem, tem um equilíbrio, tem um lar, existe uma família ali. Então, isso é muito gostoso. A Bárbara coloca, ando por me anestesiar de sentir. Pois é, o medo do sentir, porque ele é muito revelador, o sentir. Ele não engana, ele incomoda até você olhar para ele. A Moni coloca aqui, eu estava lá e reforço, foi maravilhoso, recomendo. Que maravilha, vai ser dia 17/12, né? Então quem quiser até dia 30/11, confirmem aí as suas inscrições, porque são poucas vagas. Então vamos olhar para vocês. Então que aqui é você. Então se conecta com essa bonequinha aqui. Isso. Veja como que você vai se sentindo. Inala, exala. Isso. Agora, aqui são todas as histórias que você ouviu sobre os homens, sobre relacionamentos, tudo aquilo que aconteceu na sua família, principalmente as histórias das mulheres da sua família. Todas as histórias. E aqui eu vou colocar um objeto isso. E eu não vou falar o que ele significa agora. E perceba aonde você se conecta. Quem te chama mais atenção? Aonde você quer estar perto? Aonde você quer ficar? Aonde você sente que é leve? Então, leva a sua atenção aqui, respira. Obrigada pela dica, Fabi. Isso. Muito bem. Então, aqui são as histórias da sua família, tudo aquilo que você ouviu, histórias que reforçaram o seu comportamento hoje em relação aos homens, em relação a incluir, né, essa postura mais de sofrimento, essa postura mais bélica. E veja como é estar aqui. Isso.
Eu vou colocar aqui, eu vou sentir. Como é estar aqui? Respira. Sentiu como é estar aqui? Se coloca, fecha os olhos, sinta, volta para o seu centro. E agora perceba como é vir para cá. Como é estar aqui? Isso, respira, sinta, perceba. Inala, exala. Vai sentindo. Sintam, percebam. Vai sentindo o que vem aí quando você se coloca nas histórias que você ouviu da sua mãe, das suas tias, quando você era pequena, aquelas histórias de dor, de sofrimento, né? São muitas mulheres, todas que estão atrás de vocês. Isso. Então sente aonde você tem mais conexão, onde você quer ficar, qual é o sentimento que você tem quando você está aqui. Isso. Sentiu, percebeu? Isso. Agora, como é aqui? Como é estar num lugar desconhecido, um lugar onde de mil possibilidades, para você fazer uma história diferente. Andar por um caminho que ainda não foi trilhado do seu sistema familiar, de toda essa gente. Sem excluir ninguém, mas trazendo a história no seu coração, com respeito, mas podendo aqui fazer diferente, criar uma nova história, escolher sim confiar, sair e deixar a energia da guerreira de lado. Respire e perceba como é. Pode ser que vai vir uma dor aqui, uma dor no lado esquerdo. E aí você respira, eu incluo o novo na minha vida, é possível fazer diferente. Eu respeito todas as histórias, tudo que foi. Eu trago todas aqui, eu trago todas no meu coração, mas eu sigo fazendo diferente. Eu incluo o novo e eu vejo muitas possibilidades. Aqui é o novo, as possibilidades. Aquela história que não está escrita, que ainda você não ouviu. Pode ser que tenha um desconforto. Mas que você se permite. Eu me permito. Deixar tudo que foi para construir o novo, para fazer diferente. Eu incluo você na minha vida. Eu incluo o novo na minha vida. E com muito respeito, você olha para trás, se despede e você segue fazendo diferente. E nesse movimento aqui, do novo, a mensagem que sai é: eu libero você de todos os padrões repetitivos da sua família. Olha que lindo. Eu libero você de todos os padrões repetitivos da sua família. Se você escolher se você escolhe estar aqui, você está liberada, com consciência. Agora vamos ver qual é a mensagem que vem, se você escolhe ficar aqui. Aqui, olha que interessante a mensagem. Agora eu estou pronta para ir para a vida. Se você escolhe estar aqui. Agora eu estou pronta para ir para a vida. E se você escolheu inicialmente,
Respira, escolha estar pronta para ir para a sua vida, para cuidar de você. Perceba aonde você escolhe ficar. Isso. Respira, inala, exala. Trazendo todos, mas podendo fazer diferente. Eu vou abrir agora os comentários para que vocês possam falar para mim o que vocês sentiram. Para que eu possa tirar uma carta em específico aí para cada uma de vocês. Como que vocês sentiram? Como é que vocês estão? O que chegou para vocês? Vou esperar vocês escreverem. Qual foi a sensação? Ah, Mel, senti muito calor no cardíaco ao escolher o novo. Olha, vamos ver. Vamos ver aqui, Mel, qual é a mensagem que vem para você do novo. Eu estou e sempre estarei com você. Essa é a mensagem da Mel. Eu estou e sempre estarei com você. Que bom, né? A energia do amor, né? O cardíaco vibrou. A Bárbara colocou tenso, triste, mas o novo me chama atenção. Que bom, então, de alguma forma, tem algo aí para você, né, Bárbara? Vamos ver qual é a mensagem para você? Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. Que bom, então se permita, Bárbara, ser vista. A Moni colocou, eu escolhi o objeto laranja, meu coração palpitou e me senti confusa no início, mas depois aceitei. Olha só que importante. Vamos ver a mensagem que vem para Moni. Sou como você e você é como eu. Sou como você e você é como eu. Que importante. Olha só que legal. A Thaís colocou, eu senti dor no peito no novo. Sim, é algo novo, é desconhecido. É um caminho que ainda não foi trilhado, né? Thaís, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Então essa é a mensagem para você, Thaís. Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Ó, a Bárbara agradeceu, gratidão. Bárbara, gratidão, Moni também por você. Estão sempre por aqui. A Ana escolheu laranja, mas sem nenhum sentimento. Vamos ver, Ana. Qual é a sensação que vem? Nada é por acaso. Nada é por acaso quando você fala. Não tem nenhum sentimento. A mensagem é nada por acaso. A Thaís coloca, sinto peso com o antigo. É um vazio com o novo. Olha só. E aí ela agradeceu. Sim. Então você vê, o antigo traz um peso para que possa, né, ser liberado. Aquilo que é pesado, nem sempre aquilo que é pesado está sendo saudável, está sendo funcional. Então a gente, né, com respeito vai liberando o novo, trabalhando, meditando. E depois eu vou deixar aqui nos stories que tem uma meditação muito bonita, que é a meditação das mulheres, é uma meditação, se fosse uma meditação sistêmica, que a gente, de alguma forma, a gente deixa, né, vai se liberando das lealdades para a gente honrar, né, fazendo diferente as histórias e a nossa vida, né, das mulheres da nossa família, do nosso sistema. A Ana colocou, faz sentido, gratidão. As Flores de Maria colocou, mudar é uma decisão que ainda não consegui tomar. Sim, Maria. Olha só, vou tirar uma cartinha para você. Olha que interessante, né? Realmente, mudar é uma decisão que eu ainda não consegui tomar. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você? A mensagem que vem para você, das Flores de Maria, é: vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida de cada um de vocês. Olha só que lindo, né? Quando a gente também aprende a deixar o casamento dos nossos pais como foi, respeitar o destino, as escolhas deles, a gente pode seguir fazendo diferente. Mas como você colocou, né? Mudar é uma decisão.
E todas as decisões que a gente decide tomar alteram a rota da nossa vida. Às vezes a gente nem tomou a ação, né, daquela decisão, mas só de você ter decidido já começa aí a modificar, as situações começam a se apresentar de uma maneira diferente. Então, espero que tenha feito sentido a live de hoje, né? Espero que vocês possam dar lugar para o novo. O novo causa sensações não muito confortáveis, mas que a gente pode seguir fazendo diferente, olhando de uma nova perspectiva. Porque o caminho antigo, os erros, né, tudo aquilo que é repetido, querendo ou não, a sua mente já aprendeu como fazer, é tudo muito automático. Quando a gente sai de padrões, que a gente aprende a lidar de uma maneira diferente com aquilo que é novo, lembra lá, gratidão, Mel, eu também agradeço você estar aqui. Quando a gente lembra, quando eu falei da semana passada, o quanto a gente se adapta com aquilo que não é saudável. E a gente acredita que aquele é o real. Quando a gente começa a fazer diferente, que a gente, né, começa a andar por novos caminhos, o que vai acontecer? Daí frio na barriga, né, mas de uma maneira diferente. Vou te falar que o frio na barriga, né, aquelas borboletas do estômago, quando você arruma uma pessoa que você acha que é o seu número, é uma sensação. Por isso dá muita importância para o sentir. Diferente do novo. O novo vem com uma ansiedade diferente, uma sensação às vezes que desconfortável, mas que você inclui o novo na sua vida. Então, vamos acreditar que os caminhos novos, né, começar a fazer diferente, construir a sua nova história, reinventar uma nova vida, construir histórias diferentes, experiências diferentes, é o que vai fazer você buscar a sua individualidade, buscar quem você é. Tá? Então, olhem para isso, né? O ser humano ele se adapta. Então, comece aí também a se adaptar com caminhos novos. Eu agradeço vocês e até a próxima semana.